Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, a tia Ângela aqui mais uma vez para mais uma semana de aula. E nós estamos aqui ligadinhos pelas redes sociais. Vocês estão me assistindo pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou estão me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. Vocês lembram, né? Meu nome é Ângela Bandeira, sou aqui da Rede Municipal de Goiânia e trabalho com a educação infantil. E para mim é um prazer estar de volta com vocês mais uma semana. E essa semana nós vamos brincar e interagir com a natureza e com muitas coisas que nos cercam, certo? Então fiquem ligadinhos, faz as atividades, manda-as para a sua professora, ela vai ficar muito orgulhosa, viu, de vocês, da sua participação. Mas antes disso, vamos começar com a nossa oração. Já já eu volto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E hoje com o tema Brincando e Interagindo com a Natureza. Então a gente vai ver que nós podemos aproveitar a natureza para brincar e entender um pouquinho como é que funciona a natureza ao nosso redor. Vou fazer uma pergunta antes da gente começar a nossa aula. Vocês aí perto da sua casa tem algum ambiente que tem muita natureza, muitas árvores e algum espaço em que você pode brincar com seus irmãos ou com seus colegas, seus vizinhos? Responde aí para a tia. Você tem algum espaço pertinho da sua casa que você pode brincar em contato com a natureza, onde tem um parquinho, uma praça? Fala aí. Perto da minha casa tem vários espaços assim. Eu tenho algumas praças aqui que nós podemos caminhar, brincar, bater papo, encontrar os amigos, fazer atividade física. Observem bem direitinho como é. Eu vou passar um vídeo e vocês vão assistir, certo? Praça Duque de Caxias, localizada ao lado dos Correios, perto do Colégio Sagrada Família. Fica bem no centro de Goiânia e vocês podem conhecer. Tem área de lazer, parquinho para as crianças, pode praticar atividade física ou chamar os amigos e família para vir bater um papo, para interagir e brincar aqui na natureza. Aqui na nossa cidade nós temos essa praça e devemos aproveitar, bem no centro de Goiânia. Vocês devem conhecer, viu, crianças? Agora eu vou apresentar para vocês a Praça José Nascimento, ao lado da Compesa, também no centro de Goiânia, aqui na Rua da Baixinha, próximo à Escola Cônego Fernando Passos. Passa lá para dar uma olhadinha. Quem sabe não é perto da sua casa? Tem uma área para brincar de bicicleta, correr, se divertir, respirar o ar puro. Olha as árvores aí, gente, vamos aproveitar. Nossa cidade tem muita coisa boa para se ver e para se aproveitar. Vamos valorizar, ok? Tem aparelho de atividade física e também nós temos uma arte bem legal lá na parede, pintado por uma artista goianense. Olha os aparelhos de atividade física. Olha que pintura maravilhosa, gente, representando a nossa cultura. Vamos conhecer essa praça. Olha aqui a Praça do Artesão, localizada ao lado do Buraco da Gia. Também tem uma padaria Rainha aí pertinho. Crianças brincando na árvore, famílias conversando, amigos caminhando, praticando atividade física.
Hotel Rainha para hospedar turistas e trabalhadores de empresa. Você deve valorizar a natureza, a praça e cuidar, preservar. Temos outras praças também, como a da Bíblia, lá no Alvorada. Mas pede uma família para conhecer, certo? Muito legal, né? A nossa cidade. E então, o que foi que vocês acharam de conhecer algumas praças e alguns espaços verdes para nós nos divertirmos, praticarmos atividade física, brincar com os coleguinhas e com a nossa família? O que foi que vocês acharam? Mas tem muitas outras praças, como eu falei lá no vídeo, tem a Praça da Bíblia lá no Alvorada, tem a praça lá da Vila Castelo Branco, tem a praça lá da Rua da Soledade, tem a praça aqui na Cidade Nova, chamada de Mãe Rainha. Então tem muitos lugares, espaços verdes, que nós podemos brincar e interagir. Mas eu pensando aqui, que tal a gente fazer uma brincadeira diferente? Vou chamar de desafio. Nós vamos explorar a nossa cidade. Eu quero que vocês convidem um adulto, vocês crianças aí do outro lado da telinha. Vocês vão convidar um adulto aí da sua casa, pode ser seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, seu irmão mais velho, para vocês explorarem a nossa cidade. Vocês vão descobrir onde tem área verde, onde vocês podem brincar com segurança, se divertir ou praticar uma atividade física que tem muita segurança, certo? Então, vamos explorar a nossa cidade, vamos descobrir as áreas verdes que nós temos aqui, vamos tirar uma foto e mandar para a nossa professora. O que é que vocês acham? Pode, você aí do distrito também pode fazer a mesma coisa. Pode mostrar a beleza de nossas praias, a beleza dos engenhos. Tem muito espaço verde também nos distritos. As praias são belíssimas. Tem uma pracinha ali em Ponta de Pedra, que eu não sei o nome, porque eu vou pouco lá, mas que eu achei bem legal. E ela fica perto da praia. Que tal tirar uma fotinha aí da beira-mar, perto da sua casa e mandar para a sua professora? É uma área verde, é uma área de lazer, uma área onde você pode brincar e interagir com seus colegas. Isso aí é um desafio através da exploração da nossa cidade, ok? E também vamos falar de segurança. Não é só chegar a brincar, não. Temos que ter segurança. Você tem que ter muito cuidado. Por isso que você não pode ir nem com outra pessoa, só com um adulto responsável da sua casa. Vocês estão gostando da aula? Espero que sim, porque tia Ângela está fazendo com muita dedicação e amor para todos vocês. Vocês vão fazer a atividade e vão entregar à sua professora, certo? Mas vamos cantar uma musiquinha que tia Ângela lembrou agora. Fala do verde da nossa cidade. Espero que vocês gostem, viu? Já já eu volto. E é com essa imagem belíssima que eu me despeço de vocês, agradecendo a todos que participaram da nossa aula remota de hoje, confiando que vocês vão realizar as tarefinhas. Faz um desenho bem legal sobre um lugar que você conheceu aqui na nossa cidade, que tem um espaço verde e que você pode brincar com seus amigos. Faz um desenho, mostra para a sua professora que você está participando das aulas. Beijos, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula remota. E se precisar sair, usa máscara, se protege, higieniza as mãos, evita aglomeração, que a pandemia ainda está por aí. Pessoas ainda estão adoecendo e se contaminando com a Covid. Não deixem de se cuidar. Fiquem com Deus, meus amores, e até a nossa próxima aula. E curtam aí tia Ângela cantando. Goianados verdes coqueirais que balançam no ritmo do mar, que reluzem com os raios do sol no amanhecer. Prateadas ruas de luar, famosos casais a desfilar, qual a paisagem triste um sol ao entardecer. Goiânia de Tupi, que era sonhador, ouvindo a sereia a cantar. A lua orgulhosa e bela, nasce bem mais cedo pra te admirar. Goiânia de Tupi, que era sonhador, ouvindo a sereia a cantar.
A lua orgulhosa e bela nasce bem mais cedo pra te admirar. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Welita de Ciências da Rede Municipal de Ensino de Goiânia e temos mais uma aula de ciências do sexto ano hoje. E o nosso assunto, olha, é um assunto atual e antigo. A gente vai falar de rochas e fósseis. Vamos lá? A gente não pode falar de rocha sem primeiro entender o que são minerais. A gente chama de mineral todos os materiais que têm origem inorgânica. Como assim, inorgânico? Que não tem origem num ser vivo. Mas isso não quer dizer que não tem coisa no nosso corpo, que a gente está vivo, em comum com as rochas, tá certo? Não vamos confundir as coisas. Mas as rochas não têm origem em ser vivo e sim na natureza. E elas vão se formando naturalmente ao longo da história da Terra. Os minerais com valor econômico, como o ouro, a prata, pedras preciosas como o diamante, eles são chamados de minérios e são encontrados em jazidas. E tem assim uma larga utilização, sem contar do uso do ferro e de tantos outros metais que são utilizados, o alumínio, no nosso dia a dia. Lembrando que o aço não é encontrado naturalmente, tá certo? No nosso dia a dia, ele é uma combinação aí de ferro com carbono, tá bom? A mineralogia é a ciência que estuda os minerais. Então, é comum dizer assim, fulano trabalha numa mina. Mas essa mina seria só de ouro, de prata, de metais preciosos ou de ferro? Não. Até mesmo quando tem ali aquelas pedras do calçamento, aquela brita que você compra para uma construção, tudo isso está relacionado à mineralogia, porque justamente está utilizando minerais para fins comerciais, para fins de utilização para melhorar a vida do ser humano. E de onde viriam esses minerais, já que eles surgem naturalmente? Da crosta terrestre, essa parte superior da crosta terrestre, certo? Que é a parte superior do manto, que é a parte externa da litosfera. Que a gente, quando estuda justamente as camadas da Terra, a composição da Terra, aí fala em biosfera, aí fala nos três. Litosfera, tenho rochas e solo, hidrosfera, que eu tenho água, e atmosfera, a composição gasosa. E as rochas que constituem a litosfera podem ser classificadas de três formas. Mas, tá pedra, né? Rocha não é pedra? Pedra não é tudo igual? Rocha é um agregado de minerais. Pedra não é a mesma coisa, não? Não, de jeito nenhum. Ser humano é tudo feito do mesmo material? Todo mundo tem vitaminas, proteínas, gordura, uns com mais, outros com menos, mas não é tudo igual? Mas a gente sabe que ninguém é igual a ninguém.
Graças a Deus, né? A variedade de ser humano e de vida no planeta é imensa. Com as rochas não é diferente. 3 tipos básicos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Essa é a classificação básica. Se vocês colocarem lá no Google, vocês vão encontrar tanta coisa que vocês não têm noção. Mas vamos ficar no básico. Os próprios nomes já dão uma certa pista. Magmática, lembra alguma coisa relacionada a vulcão? Lembra o magma, que é aquela parte quente lá no interior da Terra. Sedimentares me lembra algo tipo um pó, os sedimentos. E metamórficas? Olha, metamórfica, metamorfose, mistura, transformação. Justamente, ela é resultado da transformação de rochas sedimentares ou magmáticas. Vamos começar entendendo como surgem as rochas magmáticas, que também são chamadas ígneas. O termo ígneo é relacionado a fogo. Então, ígnea seria uma pedra muito quente. E qual o lugar mais quente do nosso planeta? O interior da Terra. E como é que a gente sabe disso? Erupções vulcânicas, eles saem de lá um caldo quente formado de rocha derretida. Olha que coisa interessante. Justamente, elas são formadas diretamente do magma que se solidifica na superfície terrestre ou no interior da crosta terrestre, que também podem extravasar para o mar e resfriar lá. E quais são os exemplos? Gente, pedra que a gente usa no dia a dia, que a gente muitas vezes não tinha ideia. O granito. Vocês sabiam que o granito é aquela pedra do paralelepípedo? Pois é. Consequentemente, da brita. O basalto e a pedra pómez. Uma pedra leve, cheia de buraquinhos, que a gente usa na maioria das vezes para fazer o quê? Será que ninguém pensou? Ela é uma pedra bem leve e ela é vendida justamente para fins estéticos. Ela é utilizada como lixa para os pés. E essas rochas magmáticas, elas podem ser intrusivas ou extrusivas. Mais uma vez, o nome dando uma dica. Intrusiva são aquelas que são formadas diretamente no interior da Terra. Quando o vulcão entra em erupção, ele joga muitas rochas que já estavam prontas lá, tá certo? Que vão subindo com aquela pressão. Ou extrusivas, que depois que a lava saiu, que o magma foi colocado para fora, elas vão ser formadas do resfriamento da lava expelida pelos vulcões. E as metamórficas? Gente, assim, é muito bacana essa questão assim da ciência. Me perdoem, eu sou assim, falar assim, mas tá falando que é professora de ciência, mas é porque a ciência realmente é encantadora. Vocês sabiam que o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro é uma formação rochosa em gneiss? E que gneiss foi um granito que passou por pressões, por transformações e se formou essa rocha, que é uma rocha metamórfica. E vocês sabem por que o Pão de Açúcar tem esse nome? Sim, eu fui pesquisar. Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles achavam que aquele monte tinha sido feito por mãos humanas. E por que Pão de Açúcar? Se você olhar, ele lembra um pão? Mas, na verdade, vem justamente da era do açúcar, da era de ouro de açúcar, que é a história, né? E quando o açúcar era feito de forma mais artesanal nos engenhos, eles eram colocados em uns cones, e quando ele cristalizava, que você tirava o cone, ficava parecendo justamente com esse monte. Por isso o nome Pão de Açúcar. Tinha o formato do pão, mas era uma montanha de pedra, daí Pão de Açúcar. Que no caso ficava um pão parecendo açúcar na produção do açúcar, que depois era que ele ia ser transformado em açúcar. Se cozinhava o caldo da cana, ele resfriava nesses cones de metal e eles fizeram justamente essa associação. Mas vamos voltar para a ciência, tá certo? As rochas metamórficas são justamente formadas da transformação de outras rochas. Essas transformações ocorrem no interior da crosta terrestre, em condições de altas temperaturas e pressões, como, por exemplo, uma rocha muito conhecida de todos nós. Principalmente nós, mulheres, que gostamos assim da casa brilhando, todo mundo quer ter ali, uma pia de mármore na cozinha, no banheiro, ou até numa bancada em casa. A ardósia e o gneiss, que foi um granito que passou por transformação. Lembrando que o granito é aquelas próprias pedras do calçamento, do paralelepípedo. E que, por sua vez, o Pão de Açúcar é feito justamente de uma rocha metamórfica,
que foi feito naturalmente pela natureza, tá certo? Não foi feito por mãos humanas, não. E por último, só sobre rochas, porque eu não falei sobre fossas ainda. Eu tô lembrada que eu falei que a aula é sobre rochas e fossas. As rochas sedimentares, que eu deixei por último, para comentar esse tipo, propositalmente. Elas são rochas formadas pela deposição e consolidação dos fragmentos de outras rochas. Geralmente, é uma rocha que seria, assim, considerada mais frágil. Mas, em contrapartida, é o tipo de rocha que permite que a gente faça aquele estudo do solo, para saber mais ou menos quanto tempo tem aquele solo, na questão de eras geológicas. E é justamente nessas rochas onde se encontram os fósseis. E são tipos de rocha sedimentar, o arenito, o argilito. E o nome arenito e argilito lembra o quê? Arenito, areia. Então, areia é rocha sedimentar. E o argilito lembra argila, que a gente chama de barro, que também é rocha sedimentar. Tem o calcário, que é muito utilizado, principalmente na agricultura, para fazer a calagem do solo, que é um pozinho branco que se coloca para equilibrar o pH do solo. E eu achei bacana a imagem que eu coloquei, que fala do sal-gema. Porque quando a gente pensa em sal, então sal é uma rocha sedimentar? Podemos dizer que sim. Só que aqui no Nordeste a gente usa sal marinho. No Brasil todo a gente usa o sal tirado do mar. Mas em outros lugares onde não tem esse mar à disposição para tirar o sal marinho, se usa o sal-gema, que é justamente uma rocha sedimentar composta por cloreto de sódio. Chamado sal-gema porque existem justamente minas de sal em que ele vai ser quebrado, processado. Aí daí que vem essa variedade de sal rosa, sal do Himalaia e tantas outras. Mas na verdade também é um tipo de rocha que é utilizado principalmente para tempero. E se uma rocha vem de outra, então existe o chamado ciclo das rochas. Na imagem a gente tem um vulcão em erupção, rocha magmática. Aí ele passa por transformações, rocha metamórfica. Passa por transformação, rocha sedimentar. E assim sucessivamente. A gente volta para aquela nossa frase assim que é básica nas ciências naturais, né? Em que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso não é diferente com as rochas. Mas e o que pode transformar a rocha? Como já foi feito: pressão, temperatura, vento, movimento das geleiras, movimento da água do mar, até mesmo o movimento dos rios. E também pode acontecer o desgaste causado também pela ação humana. E só para não deixar o solo, justamente ele já vai ser lá a ponta da rocha em que passou por transformações, e o solo, ele não tem só uma parte mineral, ele tem uma parte viva. Quando a gente cava, a gente encontra lá bichinhos, raízes de plantas, insetos, enfim. No entanto, o solo, ele pode se desgastar pelo seu mau uso. E o solo, claro, se na natureza nada se perde, nada se cria, o solo pode se renovar. Mas quando o solo vai ficando, né, com uma camada cada vez mais fina e não serve mais para a agricultura, para ele se recuperar, é necessário que se passe pelo menos 100 anos para que a gente tenha aí um solo que possa ser utilizado novamente. Por isso que em lugares muito secos, com desertificação, ou, por exemplo, no sertão do estado de Pernambuco, a agricultura justamente é mais difícil, porque lá predomina na litosfera rochas que ainda não foram decompostas. E o que é que fósseis têm a ver com tudo isso? Tudo a ver. A gente vai falar um pouquinho da paleontologia, certo? Que está associada à mineralogia. Por quê? A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. E na nossa imagem a gente mostra aí pessoas em que estão aí, encontraram um esqueleto, que estão com um pincel, um instrumento, justamente tirando, extraindo de uma rocha o que foi um dia um animal, e agora ele encontrou restos desses animais. E geralmente se encontra o quê? Ossos, dentes, unhas. Mas aí, então não pode encontrar pelos, mas vai ser difícil, muito difícil, se encontrar partes moles, porque elas são as primeiras a serem justamente dissolvidas no processo de decomposição.
E esses fósseis são o quê? Às vezes a gente pensa que fóssil é só o esqueleto de um dinossauro. Não é bem por aí. Na verdade, é considerado fóssil o vestígio de animais e vegetais muito antigos que foram preservados com o passar dos anos. Coloque animais aí também de seres humanos, né? Por meio de processos naturais. São considerados fósseis restos que apresentam mais de 11 mil anos, ou seja, na época geológica do Holoceno, da Era Cenozoica, que se iniciou após a última era glacial. Eita, confuso, né? Cerca de 11,5 mil anos e que se estende até os dias de hoje. Nós estamos na era, certo, justamente geológica chamada Holoceno. Então a gente considera fóssil o do comecinho da nossa era geológica. Então essa era demora muito tempo para acontecer. Mas, por exemplo, mas se encontra muito no sul do país um chamado sambaquis. Mas como os sambaquis têm em torno de 100 anos, eles são considerados semifósseis. Por quê? Porque eles têm restos de cultura, de animais, né? Tem conchas, certo? De moluscos. No entanto, eles são considerados mais recentes. Mas você pode pensar, 100 anos é muito tempo. Mas para a era geológica, nem tanto. E como eles se formam? Assim, se a gente fosse explicar detalhadamente, ia demorar muito. Eu tentei resumir. Para que isso se forme, é essencial que os restos do organismo, que eles não sejam decompostos e nem sirvam de alimento para outros seres, como, por exemplo, carniceiros ou a ação de micro-organismos como fungos e bactérias, que são decompositores. E nem mesmo tenham sofrido diretamente a ação do oxigênio. Eu não sei se você já reparou, quando a gente parte uma maçã, quando você olha, ela já está ficando como se estivesse enferrujada, a ação do oxigênio, a oxidação, porque ia perder características, né, importantes sobre aquele ser vivo. E sendo assim, após a morte de um ser vivo, ele deve ser rapidamente soterrado por sedimento. Daí as rochas sedimentares terem um papel fundamental nessa formação. Ou ser envolvido pelo âmbar, que o que é âmbar? É quando aquele animal encostou na árvore, geralmente se encontra em âmbar insetos, e desce a seiva, certo, da árvore, e ele fica preso, como se estivesse preso num gel, né? Ou quem sabe, congelado, como já foi encontrado assim, já nessa década, alguns animais congelados e praticamente intactos. Por exemplo, como o mamute que foi encontrado aí, ultimamente ele estava andando e veio uma avalanche de neve e ele foi soterrado. Então ali ele é considerado um fóssil e ele vai estar em perfeitas condições quando for encontrado para ser estudado. Nesse desenho, desse slide, a gente vê mais ou menos, né, como se forma. A gente tem um lagarto, que ele morreu, e na próxima figura ele já foi justamente sobreposto por camada de sedimentos. Então, a parte do organismo fossilizada é chamada de restos. Então, encontrou-se restos de um lagarto, de um dinossauro ou de uma folha, certo? Mas muitas vezes não se encontra um corpo, mas se encontra pegadas, marca da mordida, marca das patas, não só no solo, pode se encontrar em outras partes. Posso encontrar um tronco de uma árvore, por exemplo, que eu vou falar nisso mais na frente. Então, tudo que der conta da passagem desse ser vivo pela Terra, a gente chama de vestígios. Normalmente, os restos envolvem partes duras e resistentes, como eu já falei, esqueleto e unhas. Pode ser cabelo, mas geralmente só o esqueleto e dentes. Certo? Uma vez que a preservação das partes moles ia ser praticamente assim impossível. Isso não quer dizer que não exista, mas é bem raro, pois elas geralmente, né, elas não são preservadas durante a desidratação. Teria que passar por um processo para que isso acontecesse, como a gente vê no caso das múmias. Só que a múmia não é considerada um fóssil, porque teve uma ação humana para que aquele corpo fosse conservado num estado mais ou menos parecido com o que era antes, com algumas exceções, né? Ou elas podem estar no interior do âmbar ou do gelo. Quando está no âmbar ou no gelo, as partes móveis são mais fáceis, moles são mais fáceis de ser encontradas. Mas quando se encontra justamente em rochas, na rocha sedimentar, a gente pode ter marca dessa parte mole que existiu,
mas a gente não vai encontrar ali o formato como era o coração, como era o rim, como era o fígado desse animal. E por que é tão importante estudar os fósseis? Já que as rochas estão aqui no presente, para que eu quero saber o que aconteceu? Eu sou professora de ciências, mas eu sei a importância que a história tem para a nossa vida. Foi justamente estudando a história que se fizeram grandes descobertas científicas, baseadas no que se descobriu do passado. E os fósseis, além de guardar informações assim importantíssimas sobre as formas de vida que eram encontradas em determinada época e como houve a evolução justamente nesses organismos, né, essa adaptação e essa transformação, um estudo detalhado dos fósseis, a gente pode descobrir como era o planeta há muitos anos atrás, certo? Como era a sua atmosfera, se aquele local era um rio ou mar, entre outras interferências. Eu não sei se vocês sabem que no sertão do nosso estado são encontrados fósseis de concha. Concha é molusco. E molusco de concha vive aonde? No mar. Então quer dizer que o sertão já foi mar? As indicações fósseis dizem que sim. E a gente jamais ia descobrir isso se não fosse justamente o estudo desses solos. Sem contar da importância econômica dos fósseis, pois os combustíveis fósseis são utilizados até agora na indústria do petróleo e do carvão, fornecendo energia, produzindo combustíveis como a nossa conhecida gasolina, o óleo diesel, sem contar toda a outra gama de matéria-prima que é tirada do petróleo. E que justamente o petróleo, ele é um combustível tirado da pressão que as rochas fizeram sobre restos de seres vivos. Então, como vocês podem ver, tudo está relacionado. E não é porque o animal morreu há bilhões de anos que hoje em dia ele não tem a importância para a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Não esqueçam, as aulas voltaram, mas a pandemia não acabou. Estamos voltando aos poucos. Continuem se cuidando, usando máscara ao sair de casa, higienizando as mãos, mantendo um distanciamento social seguro, para que em breve nós possamos nos reencontrar sem nenhuma restrição. Um abraço e até a próxima. Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Goiânia. Sejam bem-vindos a mais uma aula com transmissão online diretamente para você. Você que está em casa pode ter acesso a todo o conteúdo e conhecimentos. Isso é maravilhoso, não é? Antes de iniciar nossa aulinha de hoje, eu quero me apresentar. Meu nome é Tia Julie, isso mesmo. E hoje eu vou estar junto com vocês aqui para a gente aprender muito sobre ciências. Vamos lá? Nosso assunto de hoje são as características dos materiais. Nessa imagem, você que está aí assistindo já consegue perceber que tem vários tipos de materiais diferentes. Tem uma garrafa, não é, de plástico, tem papel, tem vidro. Então vai prestando atenção aí que esses já são alguns materiais que nós vamos ver com muito cuidado na nossa aulinha de hoje. Quais os objetos que você está vendo aí ao seu redor? Quero que você me responda isso. Se você estiver na sala, o que você está vendo aí na sala? Tem televisão? Tem sofá? Será que tem um rack, uma mesinha de centro? Tem janela? Tem cortina? Se você está no quarto, tem cama? Tem guarda-roupa? O que você está vendo ao seu redor? Está vendo chave? Está vendo celular? Está vendo ventilador? Olhem todos esses objetos aí na imagem, não é? Computador, poltrona, cama, sofá, chuveiro, lata de tinta, maçaneta da porta, a porta, chaves, pincel, ventilador, caixa de papelão. Existem muitos objetos ao nosso redor e eu
queria que você prestasse atenção que esses objetos são feitos de materiais diferentes, não é? Então, existem vários materiais que nós usamos para fazer os objetos que precisamos no nosso dia a dia, tá bom? Vamos ver agora objetos que são produzidos com os materiais, tá? Então, nós temos objetos de madeira. A madeira é retirada da árvore, né? Do tronco da árvore. Então, com a madeira dá para fazer várias coisas, móveis, né? Então, dá para fazer guarda-roupa, mesinha de centro, mesa de jantar, né? Cama, cômoda, dá para fazer também escada, brinquedos, tá? Porta. Então, com madeira a gente consegue fazer muitas coisas. Outro material é o papel. Olha os objetos de papel que vocês estão vendo aí, né? Então, a gente tem o caderno, né? Caixa de leite, caixa de suco, caixa de papelão. Tudo isso é feito com papel. Tem o papel toalha, tem o papel higiênico, tem o guardanapo, né? Temos também os materiais feitos de plástico. Então tem muito, eu tenho certeza que você tem alguns brinquedos aí na sua casa que são feitos de plástico, não é? A gente também tem talheres de plástico, não é? Mangueira, óculos, as garrafas onde ficam os produtos de limpeza, brinquedos, copo, prato, tá? Tem infinidade de objetos que a gente pode fazer com o plástico, tá bom? Então, nós temos os objetos de borracha. Preste atenção, pneu, né? Tem o pneu do carro, da moto, da bicicleta, o pneu do caminhão. Todos são feitos de borracha. Tem também as bexigas, né? As bolas de aniversário são feitas de borracha. A nossa borracha de apagar a tarefinha, quando a tarefinha tá errada, ou quando a gente tem que ajeitar, quer fazer melhor, a gente apaga com a borracha, né? Bico de mamadeira, luva, existem vários objetos feitos de borracha. Agora, nós vamos ver uma coisa um pouquinho diferente, tá? Vamos ver objetos que são feitos de diferentes materiais. Então, um único objeto feito de diferentes materiais. Por exemplo, a caneca. Caneca de tomar café, de tomar um leitinho quente, leite com chocolate, que a mamãe faz, não é? Então, existe a caneca que é feita de louça, tá? E tem que ter cuidado com essa, porque se ela cair, ela quebra, né? E pode se machucar. Então, ela tem a caneca de louça. Geralmente é a caneca do papai, da mamãe, da vovó, tomar um cafezinho, né? Mas a mesma caneca pode ser feita de vidro também. Também tem que ter cuidado com vidro. Tem a caneca que é de plástico. Essa sim, ó. A criança pode tomar seu cafezinho, seu leitinho, seu suco, tá? Sua vitamina. Quem gosta de vitamina? Então, essa canequinha de plástico, ela pode cair no chão à vontade que não quebra, tá bom? E tem também a caneca de metal. Então, a caneca, que é o único objeto, pode ser feito de diferentes materiais. Vamos ver o próximo? Janela. Na sua casa tem janela? Observe aí. Na sua casa tem janela? Eu tenho certeza que tem. Todas as casas têm alguma janelinha, não é? Então, a janela, ela também pode ser feita de diferentes materiais. Existe a janela de vidro, então é aquela que pode ser transparente, né? Que a gente vê o que tem dentro. Então, a janela de vidro. Tem também a janela de madeira, tá? A janela de madeira, feita com a madeira que a gente tira da árvore, certo? Então, olha que interessante. E a janela também pode ser feita de alumínio. Agora, nós vamos observar os objetos que têm diferentes materiais nele. Então, um único objeto que tem diferentes materiais. O tênis, né? O sapato que a gente usa para ir para a escola, para ir passear, não é? Esse tênis, ele tem diferentes materiais, não é? Então, no tênis a gente vê que ele é de tecido, certo? Essa parte preta, né? Toda de tecido. Nós vemos também a borracha, que é o solado, né? A parte onde a gente vai pisar no chão.
feita de borracha, tá? E também temos plástico, né? Onde passa o cadarço tem os plásticozinhos. Então, um sapato que é feito de diferentes materiais. Vamos ver outro exemplo? O sofá. Então, o sofá que você senta aí na sua casa, né? Que você vê na casa dos seus colegas, também é feito de diferentes materiais. Então, tem o tecido, que é a parte onde a gente vai sentar, se encostar, não é? Tem também a madeira, que é o que dá sustentação ao sofá. Então, dentro do sofá, se a gente tivesse uma lupa lá de enxergar dentro do sofá, a gente ia ver que lá dentro é tudo de madeira para sustentar o nosso peso, né? Então, a madeira tá dentro. E tem o metal. Olha nesse sofá aí, os pezinhos são de metal, né? Para dar um acabamento bonito. Bicicleta. Quero saber quem é que tem bicicleta em casa. Então, a bicicleta, ela também é feita de diferentes materiais. A gente tem o metal, né? Toda a estrutura da bicicleta é feita de metal. Aí temos também no pneu a borracha. Eu falei para vocês, né? Que os pneus são feitos de borracha. E aí, para a nossa bicicleta conseguir passar por vários obstáculos, né? O pneu de borracha ajuda bastante. E temos o plástico, né? Então, algumas coisas da bicicleta, né? O pedal, algumas coisas são feitas, a sela, né? Pode ter plástico também, tá bom? A gente vai ver agora a diferença entre objeto e material. Então, tudo que a gente vê ao nosso redor que tem uma função, que foi feito para alguma coisa, é um objeto. Já material é aquilo do que foi feito o objeto. Então, eu vou explicar. Eu trouxe aqui 3 objetos para a gente conversar. Então, tem o lápis, que serve para quê? Para escrever. Né? Panela. Panela serve para quê? Para cozinhar. Temos a roupa. A roupa serve para vestir, para a gente andar bonito, arrumado por aí, não é? Então, esses são objetos. Lápis, panela e roupa. Agora, de que material esses objetos são feitos? Então, o lápis, ele é feito de quê? De madeira. A madeira lá da árvore. É cortado na fábrica até virar um lápis bem legal. A panela é feita de quê? De metal. O metal, né, é um material que aquece muito rápido. Então, por isso que a panela rápido aquece, né? E aí faz a comida ficar pronta pra gente. E a roupa, ela é feita de quê? Que material? A roupa é feita de tecido, tá bom? Então, tecido geralmente aí pode vir do algodão, né? Que é de uma planta. Então, temos aí a roupa que é feita de tecido, tá? Então, essa é a diferença entre objeto e material. E nem sempre alguns objetos, eles foram do jeito que eles são hoje. Antigamente, os materiais que as pessoas tinham acesso eram diferentes, né? Não tinha muita tecnologia e aí os materiais eram diferentes para fazer os objetos. Vamos ver essa diferença? Então, a gente tem aí como era antigamente e como é hoje. Então, antigamente, as panelas, gente, elas eram feitas de barro. Isso mesmo. Até hoje ainda existem panelas de barro que, por sinal, fazem uma comida bem gostosa, viu? Mas antigamente não tinha panela de metal, era só de barro, tá? E hoje a gente tem de barro, a gente tem de metal, certo? De ferro também, existem panelas de ferro. Então as panelas hoje de alumínio, né, que tem antiaderente para a comida não grudar, né? Então as coisas mudaram bastante. Vamos ver outro exemplo? E o carro? O carro que o papai dirige, a mamãe dirige, o tio, a vovó, o vovô. Os carros antigamente, eles eram puxados por animais, eram carroças, né? Eram feitos de madeira e eram puxados por animais. Olha essa foto aí, as criancinhas em cima dessa carroça imensa, né? E o boi puxando, tá? Coitadinhos dos animais, né? A gente ficavam bem cansados. Aí, a tecnologia foi avançando, né? O homem foi estudando e aí inventou o carro. Não precisa nenhum boi puxar o carro mais, não é? Então o carro usa combustível, gasolina, álcool e aí o carro consegue andar sozinho, tá bom?
Então, antes era feito de madeira, que era carroça, e hoje em dia, ó, o carro tem muitos materiais. Tem metal, tem borracha, tem tecido, tem vidro. Então, o carro tem vários materiais. E a cama? Na hora de dormir, como é que era antigamente? Antigamente não existia colchão. Era esteira, né? Então, muitos dos antepassados, né, dormiam em esteira. Esteira feita de palha, tá bom? Também tem as redes que os índios gostam de dormir. Hoje em dia, a gente tem um colchão fofinho, feito de tecido, né? Espuma, tem molas dentro. Então, vai ficando bem fofinho e confortável pra gente dormir. Slide. E aqui, só pra gente relembrar todos os tipos de material que a gente tá vendo hoje na nossa aulinha, ó. Metal, tecidos, vidro, barro, borracha, papel, couro, plástico e madeira. Esses são só alguns dos materiais que existem. Chegamos à nossa atividade de hoje. Então, no seu caderno, você vai desenhar objetos com 4 tipos de materiais. Então, eu quero que você desenhe um objeto feito de madeira. O próximo material é borracha. O próximo é o metal. O que é feito de metal? Né? E, por último, algo feito de tecido. Então, você vai desenhar esses 4 objetos e vai enviar essa atividade para seu professor ou para sua professora no grupo do WhatsApp. Você ficou com alguma dúvida? Se ficou, você pode procurar seu professor, sua professora, tirar essa dúvida, tá bom? E aí aprender um pouquinho mais. E não se esqueça, se proteja contra o coronavírus, tá, gente? Então, não acabou ainda a pandemia, a gente precisa continuar se protegendo. Como, tia, que eu vou fazer isso? Tem que usar máscara, não é? Tem que passar álcool em gel na mão, sempre com a supervisão do papai, da mamãe, do responsável, não é? Tem que ficar em casa, só sair se for realmente necessário, tá? E manter o distanciamento social. Um abraço para todos vocês e foi um prazer, tá bom? Até a próxima aula. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia, aqui é o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa, ok? Então vamos ver aqui nossos objetivos, nossos conteúdos e habilidades. Vamos estudar hoje gramática, tá certo? Vamos ver algumas regras gramaticais também aplicadas ao uso, né, da língua. Vamos ver o caso genitivo, ok? Genitive case. É justamente o uso desse apóstrofo S que vocês estão vendo aí em parênteses, ok? E as habilidades, né, nossas habilidades, vocês vão aprender a descrever relações de parentesco e ou posse por meio do uso do apóstrofo S, ok? Então vamos ver. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem. Vamos imaginar que a gente tirou essa imagem de um blog, de uma página na internet, e aí você percebe, né, que a imagem ele fala sobre family photos. O que é family photos, ok? Se chama em português fotos da família, né? Então você vê aí algumas fotos do avô, da avó, né? Ellen e Jack, Pedro e Jéssica, e as crianças aqui embaixo, ó, Kate, Brad e Joan. Ok? Então, essas fotos que vocês estão vendo aí na internet fala sobre foto de família, tá certo? Aí tem o avô, a avó, o pai, a mãe e as crianças, ok? E agora a gente vai fazer um pequeno exercício, né, sobre o que a gente viu na imagem anterior, family, falando sobre família. Aí diz assim, Jessica is talking about her family. Complete the sentences with the words in the box. Então, Jéssica está falando sobre sua família. Quem está falando sobre a família? Jéssica, ok? Vamos prestar atenção quem está falando. E aí a gente vai completar toda essa atividade de acordo com a imagem que a gente viu anteriormente, certo? Da família. Se precisar a gente vai voltar, mas por enquanto vamos lá. Aqui tem várias palavrinhas sobre o vocabulário, né? Sobre família. Brother,
children, daughters, father, husband, mother, parents, sister, son e wife, ok? Algumas palavrinhas você já conhece, né? É bem familiar, vocês já estudaram isso. Então vamos lá. Número 1 diz assim: Helen and Jack are my parents. Perceba, quem está falando é Jéssica, ok? Jéssica é casada com o seu marido lá, que a gente vai ver o nome dele, tá certo? Então ela está dizendo assim: Ellen and Jack are my parents. Ellen e Jack são meus pais, ok? Meus pais. Ellen is my... Se Ellen e Jack são os pais de Jéssica, então Ellen is my... Ela está dizendo Ellen é minha mãe. Então mãe em inglês é mother, ok? Eu vou ler o restante do exercício, mas depois eu vou mostrar a resposta correta para vocês na outra imagem, tá bom? Então, Helen is my mother and Jack is my father. Jack é meu pai, ok? Número 2, Pedro is my... Quem é Pedro para Jéssica? É Jéssica quem está falando, ok? Ele diz assim, Pedro é meu, e na outra frase diz assim, eu sou o que de Pedro, né? Eu sou o seu ou a sua, e aí vocês vão completar, ok? Número 3, Kate, Joe and Brad are our... Tá dizendo aí que as 3 crianças são nossas o quê? Quem está falando é Jéssica. Nossos, só pode ser filhos, né? A gente vai ver a resposta. Kate e Joe are our... Kate e Joe são nossos e Brad é o nosso... Deu para entender? Então a gente vai completar. Kate is Joan's. Olha esse apóstrofo S aí acompanhando o nome Joan, ok? Kate é Joan. Tá dizendo que Kate é o que de Joan. Aí vem depois o que a gente vai completar. E Brad is her. Brad é o que dela, né? Tá certo? De Kate, ok? E aí o outro exercício diz assim, write 4 sentences about your family. Escreva 4 questões sobre sua família. E aí vocês vão ver que eu escrevi 4 questões sobre a minha família, tá certo? Para vocês terem como base para fazer em casa o seu exercício sobre a sua família. Vamos passar. E aqui vem a resposta. Aqui fica assim, número 1, Helen and Jack are my parents. São meus pais, Helen e Jack. Helen is my mother and Jack is my father. Helen é minha mãe e Jack é meu pai. Número 2, Pedro is my husband. Pedro é meu marido. And I am his wife. Eu sou a esposa dele. Quem está falando é Jéssica, ok? Número 3, continuando. Jéssica falando, Kate, Joe and Brad are our children. Né? Kate e Joe são nossos filhos. Kate and Joe are our daughters. Kate e Joe são nossas filhas. And Brad is our son. E Brad é nosso filho. Kate is Joan's sister. Kate é a irmã de Joan. Perceba o apóstrofo S no nome Joan, ok? Significa dizer que é posse. É a irmã de quem? É a irmã de Joan. Então eu uso o apóstrofo S acompanhado do nome da pessoa de quem ele tem a posse de alguém. Então é a irmã de Joan, ok? Então vamos lá. O exercício que a gente vai fazer agora vai se tratar de posse também, né? Mas preste atenção, com objetos. Eu trouxe aqui os objetos roupas, tá certo? Para a gente entender melhor. Complete the conversations with the correct words in parentheses. Complete as conversas com as palavras corretas no parênteses. Como é que eu completo a letra A? Vamos supor que a letra A é uma pessoa falando e a letra B é uma pessoa também falando, tá certo? Respondendo. Diz assim, whose or yours t-shirt are these? Quando eu faço uma pergunta com whose, eu estou perguntando de quem. Fala de posse. Então, a palavra correta para ser usada aí é whose. De quem é essa camiseta, tá certo? Ou estas camisetas. De quem são essas camisetas? E aí ele continua fazendo a pergunta, are they Julie's and Pat's? São de Julie e Pat, né? Olha o apóstrofo S aparecendo com o nome das pessoas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que foi falado antes sobre t-shirt, que é camisetas, né? Pertence, né,
a Julie e Pets. Então eu pergunto, whose t-shirts are these? De quem são essas camisetas? Are they Julie's and Pets? São de Julie e Pets? Aí ela vai me responder assim, no, they're not. They're not o quê? Não, não são. Não são o quê? Delas, quer dizer, delas, né? Their ou theirs eu vou usar. Perceba, né? Depois vem o nome camiseta novamente, repete. No, they're not t-shirts. Então, não são as camisetas dela. Então, eu vou usar o adjetivo possessivo. Their, sem o S, ok? Sem o S. Por quê? Porque o adjetivo possessivo tem que ser acompanhado com o substantivo, que é t-shirt, ok? Então, vamos lá. But these socks are theirs, com S, ok? Mas essas meias são delas. Theirs, com S, porque é um pronome possessivo. O pronome possessivo não vem acompanhado com o substantivo que a gente está falando, que é meia, no caso ali. A meia veio falado antes. These socks, essas meias, são delas. Veja, delas está separado de meia. Se a meia viesse perto, aí a gente usaria their, que é um adjetivo possessivo. And these shorts, que é short, né? Bermudas. These shorts are yours. O que é yours? Seus, ok? O short veio separado da palavrinha yours, então a gente não usa your, e usa yours com S. A gente usaria your só se viesse o short depois, ok? Your shorts, tá certo? Adjetivo possessivo com o substantivo junto, depois. Yours a gente usa com o substantivo separado. Veja que shorts veio antes, tá certo? E o yours ele fica sozinho na frase, tá certo? A gente tá fazendo exercício de posse. Ok, agora vamos ver as respostas do exercício que a gente estava fazendo anteriormente sobre posse de roupas, né? Vamos ver. Whose significa de quem. Quando eu quero perguntar de quem é alguma coisa, né? Eu pergunto whose e falo o nome do objeto, depois digo is this ou are these. Se o objeto estiver no singular, eu digo is this. Se o objeto estiver no plural, are these, ok? Então, como t-shirt, ali que é camiseta, está no plural, t-shirts. Então eu uso whose t-shirts are these, né? De quem são essas camisetas? Are they Julie's and Pets? Ok? São de Julie e Pets? A resposta no, they're not their t-shirts, ok? Não são delas, ok? As camisetas, né? Não, essas camisetas não são delas. But these socks are theirs. Mas essas meias são delas, ok? Veja que theirs é usado com S para indicar que é um pronome possessivo, porque não vem acompanhado do substantivo. E para terminar, these shorts are yours, ok? Esses shorts são seus, tá certo? Para indicar posse, eu uso aí o pronome possessivo com S, tá certo? Se fosse o adjetivo possessivo your, tinha que vir acompanhado de shorts depois, ok? Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje sobre genitive case, né, que é o caso genitivo, caso possessivo em inglês, o uso do apóstrofo S. Espero que vocês tenham compreendido. E aí está o protocolo de segurança, né, que vocês possam ainda se proteger da Covid-19. Um abraço, até a próxima aula.